Bom dia. Agora vamos continuar nossos vídeos sobre a questão da consagração de mulheres como pastoras. Mas por isso precisamos voltar para a teologia bíblica em nosso estudo das Escrituras para entender qual foi o propósito de Deus pela criação dos homens e pela criação das mulheres. É muito interessante que quando Jesus Cristo estava tratando o relacionamento entre mulheres e homens, ele, em Mateus 19, respondeu às perguntas dos fariseus de uma forma bem interessante e importante para nós. Começando em 19:3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram? Agora, isso foi uma ofensa. Ele estava questionando se eles soubessem como ler. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? Então, em primeiro lugar, Jesus está correndo para Gênesis. Gênesis capítulo 1, citando Gênesis capítulo 1, para dizer, em primeiro lugar, casamento é o quê? Homem e homem, mulher e mulher. Não. Homem e mulher. E nós vamos tratar aquele trecho daqui a pouco. E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres. Ele não mandou, ele permitiu, por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por causa de fornicação, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, quando nós olhamos para este trecho, nós podemos observar várias coisas bem interessantes. Primeiro, Jesus e os fariseus aceitaram que a história da criação do ser humano em Gênesis 1 foi literal. Que o ser humano originou exatamente como foi escrito no livro de Gênesis. E Jesus baseou seus ensinamentos em cima disso. Jesus aceitou Gênesis 1 como história e não como mito. Então imagine, se você não aceita, aquele que você se chama de Salvador é um fundamentalista ignorante, na opinião dos liberais. Eu acho que não. Eu acho que ele era correto em tudo que ele creu. Ele creu exatamente como foi escrito na palavra de Deus. Segunda coisa, ambos Jesus e os fariseus aceitaram que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Os críticos hoje em dia rejeitam essa ideia. Mas Jesus afirmou a autoria mosaica de Gênesis. Em terceiro lugar, Jesus ensinou que no Antigo Testamento as Escrituras acomodaram a dureza de coração, mas no Novo Testamento essa acomodação acabou. No Antigo Testamento nós encontramos coisas que são difíceis para aceitar. Coisas que até Deus mandou. Mas Jesus respondeu que Moisés permitiu, não divórcio, mas ele mandou dar uma certidão de divórcio por causa da dureza dos corações dos homens. Então, 1500 anos depois de Moisés, Jesus estava dizendo: este é o padrão de Deus. Quantas vezes a cultura mudou?
Quantas vezes o povo de Israel passou por mudanças culturais? Mas tem coisas permanentes na palavra de Deus e temos coisas que melhoraram no Novo Testamento. Coisas que Deus permitiu no Antigo Testamento por causa da dureza do coração do homem, mas no Novo Testamento Jesus estava impondo o padrão conforme o padrão de Deus. Aqui, um homem, uma mulher, por toda a sua vida, se o homem não tivesse encontrado conforme a lei de Moisés, sua esposa não virgem na noite de sua núpcia. Veja bem, ele falou assim, não por causa de fornicação, ele não falou adultério. Adultério é sexo ilícito feito pelo casado. Fornicação entre os judeus era sexo ilícito feito pelo solteiro. Mas como é que essa mulher casada estava sendo divorciada por fornicação? Sexo feito por solteiro. A lei de Moisés mandou que, se na noite de suas núpcias, o homem não encontrou sua mulher virgem, ele teve o direito para divorciá-la. Mesma coisa que nós encontramos com José e Maria. Ele queria divorciá-la. Porque ela, ele imaginou, não era mais virgem. Mas ele não usou a palavra adultério. Adultério é como qualquer outro pecado que tem que ser perdoado e não significa de jeito nenhum o fim do casamento. Então, quando nós olhamos para o que Jesus Cristo escreveu, o que ele falou, o que Mateus registrou, nós podemos ver que, para Jesus, o padrão era o início, a criação. E para nós também. Porque a poligamia não está permitida. Nós temos grupos hoje em dia que estão clamando para praticar a poligamia. Porque a poligamia não está permitida no Novo Testamento. Homem de uma só mulher. É porque na criação não era Adão e Eva e Júlia e Patrícia. Era um homem e uma mulher. Segunda coisa, por que homossexualismo? Está proibido, porque foge o propósito de Deus. Deus está querendo um homem multiplicar-se e encher a terra com sua imagem. Homem mais homem não faz nenhuma multiplicação. Deus criou o ser humano, homem e mulher. Um homem, uma mulher por toda a sua vida. Quem foge deste padrão, foge do padrão de Deus, conforme Jesus Cristo, o padrão que deveria governar o comportamento dos crentes. Então, quando nós consideramos então Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 1 nós temos a criação do mundo inteiro. O mundo, os céus e tudo que neles há. E o pináculo da criação, a última coisa criada, era o representante de Deus neste mundo. O ser humano criado na imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós formos para Gênesis capítulo 1, começando com o versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em hebraico, tem vezes quando essa palavra para o homem, Adam, é usado com um artigo e sem um artigo. Com um artigo significa o ser humano. Sem o artigo significa o nome próprio do homem, de Adão. Em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pelo chão. Então nós podemos ver, primeiro, que Deus criou o homem, o ser humano, na sua imagem e semelhança. Mas depois fala que ele criou um homem em dois formatos, homem
e mulher. Essa palavra para o homem é diferente. É a palavra zakar. Zakar em hebraico significa portador de pênis. E mulher aqui é a palavra nakevá. Nakevá significa com furo, com vagina. Então, o formato de nossos corpos indica se nós formos homens ou mulheres. Não tem uma mulher presa no corpo do homem. Se tiver pênis, é homem. Se tiver vagina, é mulher. Mas esses dois formatos juntos são os portadores da imagem de Deus. Mas os homens e mulheres são tão diferentes. Qualquer pessoa pode saber disso. 1 Pedro, capítulo 3, quando Pedro estava falando com os homens, ele falou sobre essas diferenças. E é muito interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, quando Deus fala que Ele disciplina, que Ele castiga, que Ele é guerreiro, Ele compara-se com quem? Homem ou mulher? Com o homem. Os atributos masculinos. E quando fala que Deus é um Deus de ternura, que Ele quer a comunhão conosco, que Ele cuida de nós, Ele compara-se com quem? Com mulher. Então isso já revela nas Escrituras que Deus revela estes dois atributos. Agora, não estou dizendo que Deus é hermafrodite, que Deus é um homem e mulher. Deus é Deus, mas Ele tomou seus atributos e Ele deu uma porção dos seus atributos aos homens. Ele deu uma porção dos seus atributos às mulheres. E quando você junta homens e mulheres, você tem a imagem completa de Deus. Este é o propósito do casamento. É uma imagem completa de Deus aqui na terra. Mas quando a mulher não aceita que ela é mulher e diferente do que os homens, ela está fugindo do seu propósito de vida, de seu propósito de criação. É como ela está olhando para o seu marido dizendo: eu estou cobiçando o jeito que Deus criou você. Eu não quero ser mais o jeito que Deus me criou, mulher, mas eu quero exercer as funções do homem. Mas nós podemos ver os dois propósitos pela criação dos homens e as mulheres. Olhem no versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O primeiro propósito pelo casal é multiplicar-se. E veja bem como o mundo detesta essa ordem. Qual é o propósito dessa ordem? É encher a terra com a imagem de Deus. É criar mais homens, mais mulheres. Eu tenho uma notícia para você. Um produzindo dois não é multiplicar-se. Imagine, somente um pouco. Quem que é menos imagem de Deus aqui na terra? Deus ou o inimigo de Deus? Mas o primeiro propósito do casal era multiplicar-se. Agora eu tenho uma pergunta. Como é que uma mulher pode cumprir essa ordem se ela está dando todo o seu tempo para ser pastora? A gravidez toma muito tempo da gente. Muitas energias. A parte do homem é fácil. A parte da mulher consome a sua vida. Como é que uma mulher pode cumprir o propósito da criação dela e ainda ser pastora de uma igreja? E segunda coisa, o casal foi criado para dominar a terra. Nós nunca encontramos nenhum versículo em todas as escrituras que fala que o homem deveria dominar sua mulher. Até no Novo Testamento, quando a Bíblia manda que a mulher seja submissa ao seu marido, o verbo hupotasso, uma palavra militar, fica na hierarquia que Deus criou. Deus nunca deu ordens para um homem fazer a mulher submissa. A submissão da mulher é um ato de livre-arbítrio dela. Mas não é para um homem dominar a mulher. É para o casal, como rei e rainha, dominar o mundo.
O objeto da dominação é o mundo dominando a terra e todos os animais juntos. Este foi o propósito de Deus para nossas vidas. Foi por este motivo que Deus criou o ser humano. Em dois formatos. O formato de homem, com pênis. O formato de mulher, com vagina. Os dois juntos, constituindo o ser humano. Com dois propósitos. O primeiro propósito, sejam férteis. Multipliquem-se, enche a terra. E alguém vai dizer, mas a terra já está cheia. Não está cheia. Não está cheia, não. Alguém calculou, se nós tivéssemos a densidade de população de Paris. Você sabe o tamanho necessário para colocar toda a população da Terra numa cidade com a densidade da população de Paris? Um espaço, uma área, o tamanho do estado de Texas. Agora, Texas é muito grande. Mas não é muito grande assim. A terra está muito vazia. Eu saí de Roraima de Kombi, viajando para São Paulo. Eu quero dizer alguma coisa. Tem muita terra vazia aqui no Brasil. O que está cheio são as cidades. Interessante. Quem foi o criador da cidade? E o que aconteceu? Era Caim. E o que aconteceu quando Nimrod fez uma cidade e o povo recusou de espalhar-se na terra e cumprir os desejos de Deus? Ele deu o dom de línguas, que não era uma bênção, era um castigo contra a rebeldia dos homens. Então, em Gênesis 1, nós podemos ver o propósito do ser humano, com seus dois formatos e seus dois propósitos. Agora, no próximo vídeo, nós vamos considerar o papel especial do homem e o papel especial da mulher. Você notou aqui, neste trecho, que tem papéis? Ele falou, não, as mulheres têm que fazer uma coisa, os homens outra coisa. Não. Por quê? Porque os papéis do casamento estão em capítulo 2.